E aí, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Esse é mais um dos episódios da websérie do Rodrigão sobre os filmes dos anos 90. Hoje eu trago para vocês os 5 melhores filmes da década com uma menção honrosa do gênero de ficção científica. Vamos lá? Então, gente, como vocês sabem, eu tenho trazido aqui para o canal na minha websérie, que eu dividi em gêneros, os 5 melhores filmes com uma menção honrosa em cada um dos gêneros, na minha opinião pessoal, vamos dizer, né, na minha opinião de crítico de cinema, né, porque eu virei isso agora, né, crítico literário de cinema, os 5 melhores filmes da década dividido por gênero, com a minha menção honrosa, onde eu trago as curiosidades, a minha experiência pessoal, assistindo esses filmes, né, algumas coisas, algumas percepções. Hoje é a minha versão para os filmes de ficção científica, onde eu falo sobre a minha visão quando eu trabalhei numa locadora, o que foi o fenômeno aqui, né, na minha pequena cidade de Rolante, no Rio Grande do Sul, né, no interior do Rio Grande do Sul. E o que eu vi nesses filmes, né, por que eles me chamaram tanto a atenção e por que a arte do cinema faz tanto sentido para mim, né, e o que eu tenho sentido falta nos filmes de hoje. Nós já tivemos vários gêneros e hoje é um dos gêneros que eu mais gosto e que, vamos lá, né, me moldaram como espectador de cinema. Então, vamos à primeira indicação em um dos filmes que eu acho que, assim, ó, é um filme perfeito. Vamos lá? Vocês perceberam que eu não estou fazendo muita enrolação, né? Porque os filmes que eu escolhi para essa série de ficção científica são filmes que são ou continuações ou filmes que abriram franquias, né? E dentro desse contexto, eles acabam, eu tenho que falar muito deles, sabe? Porque eles não fazem só eles não abriram uma coisa só, sabe? Eles abriram todo um universo. E dentro desse universo, eles se estendem em muita coisa. Então eu vou ter bastante informações para passar para vocês, até para poder contextualizar tudo. Esse filme específico que abre a lista, para mim talvez seja o filme perfeito que consegue unificar uma expansão de universo, um filme de ação, um filme de ficção científica, tudo junto, em personagens, em tudo, né, em tudo que ele representa para o universo de ficção científica. E para mim, a franquia deveria ter terminado aqui. Ela não precisava ter continuado, porque qualquer coisa que foi feita depois, para mim, não faz sentido nenhum na história. Eu estou falando do Exterminador do Futuro 2, o julgamento final. Foi lançado em 1991, tem 137 minutos, e ele simplesmente explodiu a carreira do Arnold Schwarzenegger de uma maneira assim, meu Deus do céu, esse cara ganhou muito dinheiro nesse filme. Foi dirigido pelo James Cameron, né, e ele é a expansão perfeita do Exterminador do Futuro. Ele é a sequência perfeita de um filme que já tinha tudo, né, já era um filme perfeito, já era um filme que tinha todo um universo, já tinha criado toda uma situação e tal. Porque vamos lá, né, gente, o James Cameron conseguiu unir viagem no tempo, né, Apocalipse, o homem explodindo tudo, guerra com as máquinas, que faz todo sentido dentro do universo da ficção científica, né? E volta no tempo, enfim, sabe, todos aqueles conceitos ele conseguiu juntar tudo numa história só. E cara, isso faz muito sentido para a ficção científica e para quem está vivendo aquele universo, né? Quem está percebendo aquilo no cinema, isso é um troço muito legal, sabe? 3 bilhões de vidas humanas acabaram em 29 de agosto de 1997. Os sobreviventes do Holocausto Nuclear chamaram a guerra de o dia do julgamento final. Eles sobreviveram só para enfrentar um novo pesadelo. E esse contexto vocês viram que, né, a puxada de ar que dá, né, parece que eu vou fazer revelações, meu Deus, muitas revelações. Quando saiu o Exterminador do Futuro 2, sabe, a ideia do Exterminador do Futuro 2 era uma coisa muito foda, porque o primeiro filme, ele deixou entreaberto, ele tinha possibilidade de continuidade, sabe, porque a Sarah Connor indo embora no Jeep e tal, sabe? Fazia todo sentido dentro daquilo, sabe? Aquilo fazia todo sentido. Ele disse que vem vindo uma tempestade. Eu sei. Porque ela estava indo de encontro a um universo completamente aberto para ela, sabe? Só que o crescimento que houve do 1 para o 2 era surreal, né? Aquele início das máquinas, sabe? A primeira pesada que o Android dá, né, num crânio, aquela coisa toda, aquela abertura, é como se fosse, sabe, nós realmente estivéssemos no futuro.
Exterminador do Futuro surgiu, o primeiro foi revolucionário e o 2 foi tão mais impactante porque era uma situação onde nós estaríamos em pé de igualdade com o mundo das máquinas. E daí nós tínhamos o Schwarzenegger do nosso lado. Caramba, cara, nós vamos chutar umas bundas agora. Só que não, as máquinas haviam evoluído. Nós tínhamos pegado um velho para dar uma mão, sabe? Nós tínhamos pegado um Fuca e os caras estavam lá, ó, com outra coisa muito maior. E a tecnologia da Industrial Light and Magic era muito foda, sabe? Porque aquilo que eles fizeram na tela era uma coisa muito absurda. E basicamente não havia falhas, os efeitos especiais eram muito bem feitos. A cena de perseguição do Schwarzenegger com a moto, sabe? Toda aquela história, aquele contexto dele de motoqueiro, em cima de uma Harley com uma 12, sabe? Engatilhando aquele Winchester dele. Era muito legal aquilo, sabe? Era muito legal aquilo. Então se criou toda uma parafernália, eu ia dizer parafernália, mas não é uma parafernália, é tudo uma indumentária em função daquilo, e aquilo era uma história muito legal, muito legal. Aí a ideia de que o John Connor era um rebelde, sabe, e ele já sabia o contexto, já sabia quem ele iria se tornar, sabe, e justamente por ele ter mandado o androide, né, que ele se afeiçoaria, ele sabia que ele se afeiçoaria ao androide, por que ele se afeiçoaria a ele. É muito legal isso, sabe? E a cabeça vai explodindo à medida que o filme vai andando, aquilo, sabe? Aquilo tudo vai se relacionando, se correlacionando uma coisa com a outra, tá? E o filme foi envolto em um monte de polêmicas em função da Linda Hamilton, que ela, na época, ela foi muito criticada porque ela foi muito masculinizada, né? A próxima paciente. Ela estava super musculosa no filme, sabe? Porque ela estava se preparando para ser uma guerreira e a galera, eu acho que, sabe, se assustou muito com aquela situação dela, super musculosa e tal, sabe, segurando ar, enfim. Cara, diversos bordões, tudo muito bem feito, sabe? Teve todo um contexto e por isso que eu acho que o Exterminador do Futuro 2, para mim, ele podia ter parado. Porque ele foi um filme que custou 100 milhões e era uma coisa muito fora, assim, sabe? Muito fora, um filme ter custado aquilo. Ele faturou mais de 500 mundialmente, fora o mercado de home video, fora tudo isso. Só de bilheteria ele arrecadou isso. Cara, Exterminador do Futuro 2, assim, quem não viu Exterminador do Futuro 2, sabe? Pelo menos o 1 e o 2, não sei, sabe? Não sei onde ficou. Deve ter entrado em criogenia e ainda está recuperando o tempo perdido com alguns filmes, assim, sabe? Porque Exterminador do Futuro é daqueles filmes assim, ó, é essencial entender o cinema, para entender o cinema, pelo menos de ficção científica, sabe? Tu precisa olhar certos filmes. E o Exterminador do Futuro 2 tem que fazer parte desse rol de filmes, sabe? Ele tem que fazer parte, porque ele tem que estar ali dentro, sabe? Porque existem certos contextos que tu precisa assistir. Tem que assistir, sabe? Por diversos motivos. Pelos efeitos especiais, pela história, pela volta no tempo, por tudo aquilo que ele representa no gênero de ficção científica. Eu costumo dizer o seguinte, ó, é um filme que ele tem um ritmo tão bem acertado, ele anda tão bem, sabe? Ele anda num contexto tão perfeito, o filme inteiro, que as cenas de ação entram, sabe? Elas vão adentrando uma a outra, uma coisa vai acontecendo dentro da outra, e ele nunca vai esquecendo quem ele é. O conceito do filme nunca vai esquecendo quem ele é. É por isso que é tão importante. É por isso que é importante olhar o Exterminador do Futuro 2. Se vocês querem continuar, eu olhei todos, tá? Todos. Me arrependo amargamente de ter olhado os outros, tá? Mas, vamos lá, né? Nós temos o 3 daí, né? O 3. Nós temos o 3. Que eu não sei até hoje por que lançaram, porque não faz sentido o 3, né? Não faz sentido o 3. Depois do 3 tem um que é relativamente bom, né? Que é com o Christian Bale, que ele é relativamente bom. Que ele até faz sentido no cânone, mas ele não precisava ter sido lançado. Né? Eu não entendo
qual é o sentido disso tudo, sabe? Por que continuar lançando a franquia? Porque o James Cameron terminou o 2, né? Ele concluiu o 2. Ele nenhum filme depois do 2 existe porquê daquilo, sabe? Nenhum deles faz sentido. Porque o 2 tem fim. O 2 termina. Qualquer coisa fora daquilo é emenda de roteiro, tá? Então, se você assistiu o 1 e o 2, que são sequências diretas um do outro, e eles fazem sentido na história e eles têm por que existir, tá resolvido. Então, continuando. Então tem o 3. Se existe alguma coisa boa no 3, é Claire Danes ainda. Aí tem o outro que é com o Christian Bale, né, que seria o 4 então. Aí tem o 5. E cara, o 5, porra, sabe? Enfim, o 5... Sei lá por quê, né? Sei lá por que fazer o 5, né? Que daí tem a nossa querida amiga Daenerys. Não sei por que tem a Daenerys ali, né? Que é a Emilia Clarke, que, cara, sabe... Sei lá, sabe? Vai antes ainda, sabe? Eles querem puxar antes. E aí tem esse último agora, que é o 6, então, né? Que se você não olhou ele, né? Que na teoria ele se passaria depois do segundo agora, né? Eles deram um jeito de colocar ele no meio, no cânone ali, você não olha, porque ele acaba com o final do 2. Então nem olhe, porque eu não recomendo olhar, tá? Que é uma merda. É uma merda. Voltando ao 2, que é o principal do nosso negócio aqui, né? Ele venceu 4 Oscars. Eu tenho uma colinha aqui, né? Efeitos visuais, efeitos sonoros, edição de som e maquiagem, né? 5. E ele também foi indicado a melhor fotografia e melhor montagem e edição. Muito bom, né? Muito bom. O filme realmente é muito bom. Ele tem no elenco Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Edward Furlong e o nosso amigo Robert Patrick como o T-1000. O Robert Patrick acabou meio que ficando no ostracismo, como basicamente todos os vilões do Exterminador. Ele acabou fazendo muita coisa voltado para televisão. O Edward Furlong, que era para ter voltado nessa última sequência, acabou não voltando porque ele andou falando umas bobagens no Twitter e ele acabou sendo cancelado, infelizmente agora. Mas ele fez algumas outras coisas nos anos 90, ele fez o Pet Sematary 2, quando ele ainda era um garoto, e ele também fez um filme que vai ser citado na parte cult dos filmes cult, né, que eu estou revelando agora que ele ainda vai ser citado nos filmes cult dos anos 90, que é... não vou dizer qual filme... mas ele aparece novamente em mais um filme da lista dos anos 90, que é um excelente filme, inclusive ele atua muito bem. É uma pena porque ele era um excelente ator. A Linda Hamilton fez mais alguns filmes, mas ela realmente teve sucesso no Exterminador do Futuro, e o Arnold Schwarzenegger, não preciso dizer porque o cara é mestre, o cara é mito, e está aí até hoje fazendo muito sucesso. Então o que eu tenho para dizer do Exterminador do Futuro 2 é isso que você, se você não olhou, você precisa olhar. Vamos para o segundo filme, que eu já falei demais do filme, porque vocês sabem que eu gosto do Exterminador do Futuro, né? Se eu puder falar aqui, eu não paro de falar mais. Lançado em 1993, dirigido por ninguém menos que o mago Steven Spielberg e baseado no livro do mestre Michael Crichton, né? Que a minha amiga Marta agora vai se emocionar. Jurassic Park foi uma mudança no cinema, né? Lançado assim, quando ele lançou o Jurassic Park, eu já estava na locadora. O velho aqui já estava na locadora. Uma coisa muito legal, porque é o seguinte, o Jurassic Park teve uma jogada de marketing muito absurda. Porque assim, ó, ele foi... As indústrias do home video faziam um negócio muito legal, porque eles lançavam umas coisas muito diferentes, sabe? Eles escolhiam alguns produtos para fazer umas coisas muito legais. A história do Jurassic Park, se você não viu ainda, né, que foi adaptada para o filme, né? Eles fizeram uma caixa, que era uma caixa desse tamanho, né? Então a fita VHS era mais ou menos desse tamanho, né? Quem não conhece, né? Os jovens dudóbicos que estão olhando os vídeos aí, era uma fita VHS mais ou menos desse tamanho. Então eles desenharam, né? A caixa plástica dela era como se fosse um âmbar, né? Era como se ela fosse uma pedra, né? Da era mesozoica, se eu não me engano. Não tenho bem certeza, mas enfim, era como se fosse um pedaço de pedra. Então tu segurava aquela fita, né? Vamos imaginar, aqui nós temos uma pilha de papel, né? Vamos imaginar que isso aqui era fita, né? Então era como se ela fosse inteira aqui, o tamanho da fita, né? E a fita era aqui dentro, tu abria aquela caixa inteira, sabe? E vinha a fita no meio. Então era um troço gigantesco assim, sabe? Eu vou deixar foto aqui pra vocês terem mais ou menos uma ideia daquilo, sabe? Era muito legal aquilo, era um item de colecionador. E aquilo quando apareceu na locadora era uma coisa assim, pá, que coisa legal, sabe? Era muito diferente aquilo, era muito diferente. Então, todo mundo queria ver aquilo, queria pegar aquilo na mão e tal, aquela história toda. Porque todo o contexto do filme faz parte disso, né? Vamos lá.
Eles pegaram o DNA de um dinossauro que ficou preso no âmbar de uma árvore, porque um mosquito picou um dinossauro lá na época. 100 million years ago, there were mosquitoes, just like today. And just like today, they fed on the blood of animals, even dinosaurs. Sometimes, after biting a dinosaur, the mosquito would land on the branch of a tree and get stuck in the sap. After a long time, the tree sap would get hard and become fossilized, just like a dinosaur bone, preserving the mosquito inside. Thinking machine supercomputers and gene sequencers break down the strand in minutes. And virtual reality displays show our geneticists the gaps in the DNA sequence. We use the complete DNA of a frog to fill in the holes and complete the code. And now we can make a baby dinosaur. Eu não li o livro ainda, mas ainda vou ler tanto o Jurassic Park quanto o Mundo Perdido. O Michael Crichton é mestre nesse tipo de coisa, o cara é muito bom. Eu li o Congo, que é livro dele, o cara escreve super bem, parece que tu te acha o Sheldon do The Big Bang Theory, depois tu termina de ler um livro dele porque tu te acha super inteligente. Que tu vai sair dali realmente desenvolvendo uma técnica, ou né, vai ganhar um Nobel depois que tu lê o livro dele. Quando saiu o Jurassic Park, nos cinemas principalmente, eram artes muito simples. Era só o logo que está aqui. Era só isso que tinha, era só o logo, tu só via isso. Mas quando começou a sair os primeiros trailers, era tudo muito misterioso, porque o Spielberg é mestre, né? Ele é até hoje, mestre nesse tipo de coisa, porque ele te deixa muito curioso. E ele brincou com a curiosidade das pessoas durante o tempo inteiro de lançamento desse filme. É surreal o que esse cara fez, é surreal. Então assim, tu começava a olhar o filme, sabe? E ele não mostrava, assim como ele fez em Tubarão, né? Que ele vai mostrando o filme, ele vai brincando contigo durante o... Tubarão é assim, ele fica 40 minutos do filme, tu não vê o maldito do tubarão, tu vê só a barbatana deles zanzando e aquela música, né? 40 minutos do filme. O Jurassic Park é muito parecido com isso, ele faz mais ou menos aquele mesmo suspense, até que os caras realmente estão lá dentro do negócio, lá que daí ele vê o primeiro Brachiosauro. Aí tu fica, meu Deus, como é que fizeram? Porque vocês precisam pensar, lembrar que ele foi lançado em 93, tá? Em 93 saiu esse filme. Então nós estamos em 2021. Isso é muito tempo, sabe? Que evoluiu a indústria. Agora, sabe? Hoje a gente consegue ver aí filmes, sabe, com cenários inteiros construídos, sabe? É impressionante. Hoje tu consegue fazer basicamente todos os personagens, né? Hoje tu fazer um cara assim é extremamente fácil, né? Mas na época era um trabalho absurdo. Tanto é que tem uma curiosidade do cinema que eu vou deixar aqui. Eu vou sair fora da tela e eu vou deixar essa parte mostrando para vocês. Nessa cena específica, que vai começar agora, eu vou narrando para vocês. Vocês estão vendo que o Tiranossauro Rex agora ele está atacando esse carro, certo? Durante essa cena aqui, todos os caras que estavam desenvolvendo a parte de direitos de efeitos especiais, aquela coisa toda, eles fizeram essa cena aqui sem ser ela na chuva, né? Porém, o Spielberg tinha cismado que essa cena aqui não ia, que ela seria na chuva. E eles brigaram até o último minuto para que essa cena não fosse na chuva, porque ela daria muito trabalho, ela seria uma cena muito complicada de se fazer, porque vocês imaginam que tudo isso aqui, nada disso aqui é real, né? Porque o Tiranossauro não é real. Imaginem a quantidade de trabalho que esses técnicos tiveram para fazer só a pisada dele na lama. Vocês estão vendo que a pisada não existe, né? Porque a perna dele não existe, mas a lama sim, né? É engraçado isso, né? Voltando para mim então, né? O Spielberg foi muito específico. Essa cena tem que ser na chuva. E isso é que diferencia. E é isso que eu sinto falta hoje nos diretores. São essas coisas. A capacidade visionária do diretor de chegar e dizer o seguinte: essa cena tem que ser na chuva. E o cara da técnica dizer, não dá para fazer. Não, tem que dar. Vai sair. Essa cena vai ser na chuva. E ele tanto insistiu até que ela realmente saiu, ela foi feita na chuva. E ela tem esse impacto visual até hoje, porque ela foi feita na chuva. É isso que eu sinto falta. É isso que está faltando no cinema. E o Jurassic Park tem esse peso inteiro
E ele é uma franquia rentável até hoje, porque o primeiro Jurassic Park foi feito com esse esmero, foi feito com a visão de um gênio, que é o Spielberg, que faz com que ele dê dinheiro até hoje e que ele se transformou no que ele se transformou. E tem o peso no cinema que ele tem até hoje justamente por causa disso. Para vocês terem uma ideia, o Jurassic Park teve um orçamento de 63 milhões. E ele faturou 1 bilhão e 29 milhões. Vou repetir, 1 bilhão e 29 milhões. Ele ficou por muitos anos entre as primeiras 5 bilheterias do cinema. Por quê? É o Spielberg que fez. Porque o filme é bom pra caramba. Se você olhar o Jurassic Park até hoje, ele é muito bom. Ele teve no elenco Sam Neill, Laura Dern e o Samuel Jackson pitando. Meu Deus, o que esse homem pitou nesse filme. Deus o livre. Me admira que ele conseguiu correr no Nick Fury. Ele pitou muito. De todos esses do elenco, o único que continua ainda, que esteve em todos os filmes da franquia, foi o vilão, o B.D. Wong, que ainda é o vilão até hoje. Ele ainda aparece na franquia e ele continua aparecendo. Ele ainda está em todos os Jurassic Park, ele continua aparecendo e ele provavelmente vai ser o vilão no próximo. Continua aí, ó. Filme forte como um bom vilão. Enfim, o Jurassic Park teve 4 sequências, então, né? O primeiro, então, o Jurassic Park, depois ele teve o Jurassic Park, que é o The Lost World, que teve a sequência ainda em 97, que retornou para o elenco o Jeff Goldblum e a adição da Julianne Moore. O Jeff Goldblum estava no primeiro filme, tá? Depois ele teve o Jurassic Park 3, então completando a trilogia. Depois lá em 2001 teve o Jurassic World, já com Chris Pratt, e a Bryce Dallas Howard. E o terceiro que é o Jurassic World Fallen Kingdom. O Jurassic Park, para mim, né, faz parte daquelas sequências de filmes dos anos 90 que eles, assim como o De Volta para o Futuro nos anos 80, que eles fazem parte dos contextos de cinema. São filmes atemporais, eles precisam ser olhados. Assim como antes eu falei do Exterminador do Futuro, acho que todos esses filmes que eu tenho trazido dos anos 90, a websérie, o propósito da websérie é esse, sabe? Trazer filmes atemporais, trazer filmes que fazem a diferença no cinema, sabe? Eu vejo muita gente falando do cinema e tal, aquela história toda. Eu vejo muito crítico hoje no cinema, sabe? Muita gente falando muita coisa e é todo mundo muito entendido, sabe? Mas eu vejo muito pouco repertório. Eu vejo muita gente com muito pouco conhecimento. Isso me preocupa um pouco, sabe? Por isso que eu resolvi fazer a websérie. Eu acho que talvez essa seja a primeira vez que eu falo, num dos episódios. Se vocês forem olhar os outros episódios, existe uma coesão nos filmes que eu escolhi, sabe? Todos eles têm um porquê de estarem ali. Eles montam uma ideia de contexto, eles montam uma ideia de por que você está olhando os filmes. Que tipo de espectador de cinema que você é. E vamos lá, gente, são filmes pipoca, sabe? O Jurassic Park é pipoca. Não tem que olhar Casablanca. Não estou pedindo para tu olhar Casablanca, estou pedindo para tu olhar Jurassic Park. É divertido, é engraçado, ele faz parte de um escritor interessantíssimo, sabe? Estou pedindo para tu olhar Exterminador do Futuro. É bom, é divertido, tem ação, sabe? Não é isso. Eu não quero que tu, sabe? Tu não tem que olhar Cidadão Kane, não é isso. Só que eu acho que tem muita gente falando muita coisa sobre questão de filme, a única coisa que conhece é o filme da Marvel. Só isso, certo? Então, sem entrar em muitas delongas nesse sentido, porque depois a gente vai fazer um vídeo falando só sobre, né, as finalizações dos filmes. Então vamos lá para a nossa próxima atração dos filmes de ficção dos anos 90. Vamos lá! A ficção científica sempre foi um campo muito aberto, tu sempre poderia flertar com diversas coisas, porque tu não precisava ficar preso em uma coisa só. E se teve uma das coisas que flertou muito bem, especificamente nesse filme que eu vou trazer, que sempre flertou muito bem com a ficção científica, foi a comédia. Mas a comédia, porque teve um dos caras que conseguiu entrar muito bem nesse ramo, que foi o Will Smith. Porque o Will Smith é um cara engraçado, porque ele consegue ser engraçado, ele tem um time de comédia muito bom, eu gosto muito dele. Ele anda meio perdido agora, sabe? Mas ele fez muito sucesso, ele fez muitos filmes muito bons. Eu acho que sempre faltou um pouco de coragem para ele para fazer aquele Eu Sou a Lenda do jeito que deveria ser. Né? O final do Eu Sou a Lenda que ele fez ali, faltou um pouco de culhão para ele. Mas, né, independente do que for, nesse filme aqui, nessa franquia aqui, eu acho que o Will Smith mostrou que ele realmente é um cara versátil e que ele poderia, sabe, ele foi um dos caras que catapultou a ficção científica para um lado muito legal e que, sabe, tinha efeitos especiais, tinha um time de comédia e ele e o Tommy Lee Jones fizeram
um puta filme de dupla que tem, sabe, faz muito sentido. Estou falando dos Homens de Preto. Quem levante a primeira pedra, ou melhor, levante não, né? Atire a primeira pedra, os caras sem criatividade que nunca foram numa festa fantasia sem ser de Homem de Preto. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Os jovens aí, os jovens de mais de 30 que não foram com o seu amigo aquele, né, o seu parceiro lá numa reunião dançante, hein? Que não foram de óculos escuros e terno preto numa festa fantasia, ficaram parados num canto assim na festa porque não dançam um prego, né? Vestido de terno, dizendo que qual é a tua fantasia, magrão? A minha fantasia é de Homens de Preto, hein? E quiseram entrar na festa fantasia. Aqui, ó, quem já viu os vídeos da festa fantasia aqui, ó, das turmas de terça, aqui deste cara aqui que está nesse canal, eu sei o que eu estou falando, e eu era obrigado a deixar os caras entrar na festa, porque eu não tinha como dizer que não. Não tinha como dizer. Como eu vou dizer para os caras que eles não estavam fantasiados? Eles estavam fantasiados, sim. Eu não podia dizer que não. Vamos lá então, né, gente? Dirigido pelo Barry Sonnenfeld, Os Homens de Preto foi lançado em 1998 e foi um sucesso estrondoso de bilheteria. O filme teve um orçamento de 90 milhões e faturou 589. Foi uma época de ouro da bilheteria porque os filmes de ficção estavam faturando muito dinheiro. Ele tem tudo, ele tem comédia, ele tem ficção científica, ele tem efeitos especiais muito, muito bons. Lembra do botão vermelho? Claro! Aperte o botão vermelho. E deve botar o cinto. É o carro! Está muito tenso. Você é jovem, tem que relaxar, aprender a curtir o seu trabalho. Gosta de música? Você está bom? O roteiro do filme é extremamente simples. Uma agência do governo está procurando um cara para dar uma mão ali, né, para ir atrás de alienígenas. Basicamente isso aí, gente. Não tem muito o que inventar. O negócio é esse aí mesmo. E aí acaba juntando dois caras muito talentosos, que é o Tommy Lee Jones, que é um ator excepcional. Eu gosto muito do Tommy Lee Jones, sempre gostei. Acho que ele é um cara super versátil. Ele fez muitos atores, muitos atores. Ele fez muitos papéis muito bons na carreira inteira dele, sabe? Ele é um cara, sabe? Tommy Lee Jones é muito foda. Tanto é que ele, né, foi citado aí nos filmes de ação aí, junto com um mito Harrison Ford, que eu já disse para vocês ali, eu já elogiei ele nos filmes de ação. E agora ele veio trabalhar junto com o nosso amigo Will Smith. Tem que olhar, o Homens de Preto tem que olhar, né? Porque ele tem 4 sequências, ele tem 3 sequências e uma série de TV, né, que ele saiu, mas a série de TV é em desenho animado. Então assim, ele tem a sequência, o 2, o 3 e o 4. E o 4 ele conseguiu fazer um negócio muito legal, que é a história do Josh Brolin, né? Que o Josh Brolin faz o K mais novo, né? Hã? Sua garota, o nome dela? Darren. Steron. E cara, é impressionante o que o Josh Brolin conseguiu fazer, né? Porque conseguiu fazer o Tommy Lee Jones igualzinho, né? Eu achei muito legal, uma sacada muito legal. Viagem no tempo, um troço muito legal, muito legal. Enfim, Homens de Preto é um filme exceção pra mim, sabe? Porque eu acho que eles conseguiram unir bem. Eu não sou um cara muito de comédia, sabe? Pra mim, comédia é um problema. Eu tenho que me pegar, a comédia tem que ser, pra mim, tem que ser o timing, sabe? Eu sou um cara muito chato pra comédia. E eu não sou muito, assim, daquela história, sabe? Mas esse aqui, especificamente, acho que porque juntou o negócio que eu gosto, sabe? Que é a ficção, e conseguiu juntar as duas coisas ao mesmo tempo. E eu acho que é por isso que eu gosto tanto do Homens de Preto, porque ele conseguiu unir as duas coisas. Então, sabe? Homens de Preto é um filme legal, ele tem um clímax bom. A Linda Fiorentino está muito legal no filme também, ela é uma excelente atriz, é uma pena que ela sumiu, né? Eu acho que ela não conseguiu mais alguns papéis, porque eu gostava dela, acho uma atriz muito, muito bonita, sabe? Muito bonita. O Vincent D'Onofrio também está aí até hoje fazendo grandes filmes, fez os Sete Homens e um Destino, também um puta ator, ele acabou indo mais pro lado da televisão, né? Fazendo CSI, mas é um excelente ator também. Então, acho que é um filme que vocês têm que olhar, Homens de Preto, vale muito a pena, e marcou a geração, né? Marcou a geração, porque o Will Smith acabou se despontando como um dos atores mais reverenciados dos anos 90, e ele acabou trazendo essa fama dele toda, né? Ele acabou capitaneando grandes projetos, está um pouco perdido agora, porque a carreira dele acabou dando uma decaída,
mas eu tenho certeza que ele vai se recuperar, porque ele é um cara que consegue fazer isso. Então, Homens de Preto é a minha terceira sugestão. E assim, ó, todos eles, todos os 3 primeiros, tiveram sequências, né, gente? Isso era uma das coisas mais legais, porque vocês percebem, né, que os anos 90 eles cravavam grandes obras com as suas sequências, né? Então vocês podem ver que foram tudo teve muito, dava muito dinheiro isso, gente, muito dinheiro. E eles venciam muito Oscar, sabe? Porque eram Oscars, normalmente eram Oscars de efeitos visuais, efeitos práticos, efeitos de maquiagem, sabe? Eram todas essas partes mais técnicas. Porque, claro, eram filmes mais para isso, sabe? Mas eram coisas muito legais, sabe? Muito legais mesmo. Então vamos para o próximo da lista. Esse filme aqui é um dos mais emblemáticos dos anos 90, porque ele abre a década. É a junção do Paul Verhoeven com Arnold Schwarzenegger. Tem a Sharon Stone no elenco. Troço muito absurdo. E ele marcou a vida da grande maioria de uma geração, sabe? Porque era um negócio muito emblemático, muito emblemático. Baseado no conto do Philip K. Dick, o cara mais lunático da ficção científica, estou falando do Vingador do Futuro. Tan, 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 tan. Ai, meu Deus do céu, cara, agora os nerds saltam da cadeira, né? O coração deles chega a palpitar. Que loucura, né? Que loucura. Como eu disse, ele é baseado no conto do lunático Philip K. Dick. O nome do conto é We Can Remember For You Who Sailed. Né? Esse é o nome do conto, We Can Remember For You Who Sailed. E, cara, é uma coisa muito doida esse conto em si, né? Porque o Philip K. Dick já é doido por si só, né? Porque ele era muito louco. E a jogada que foi feita no Vingador do Futuro é uma coisa, sabe? Ele era muito à frente do seu tempo. O conto por si só, né? Mas o filme mesmo, né? O ano é de 2084 e o Doug Quaid, ou Douglas Quaid, né, recorre a um implante de memória para viajar para Marte. Né? É aquela história, o cara bota um implantezinho na memória, vai dar uma viajadinha como se fosse um sonho na cabeça dele, ele vai viajar num sonho. O problema é que a imagem dele, alguma coisa sai errada, que daí ele passa a vivenciar aquela situação como se ela fosse real. Né? Então tudo aquilo que está acontecendo, que na teoria é como se fosse como se aquilo ali fosse uma mentira, né? Como se aquilo ali fosse uma situação, um holograma do que ele estivesse vendo, né? I'm afraid you're not really standing here right now. You're not here, neither am I. Passa a ser real. Então a ideia de que ele está lutando contra uma rebelião, né? Entre os marcianos e os terráqueos, aquela história toda, e ele acaba viajando entre os planetas. Mars was colonized by the Northern Bloc at enormous expense. I will not tolerate any further damage to our mineral export operations. Do you think you could play along? Yes, sir. Great. Because otherwise I'll erase your ass. A maneira como ele foi adaptado é muito ágil, sabe? Porque existe toda uma conspiração por trás daquilo e ele tem um quê de espionagem muito legal, porque o Philip Dick era mestre nisso, ele colocava muita ação, ele é verborrágico dentro da situação. Mas, ao mesmo tempo, a direção é ágil do Verhoeven. Então ele vai tocando, sabe? Os personagens são bem desenvolvidos, aquela história toda, e eles vão andando bem. Preparem-se para a surpresa! Porém, existem algumas falhas de narrativas no meio ali, sabe? Ele dá uma embolada no meio do caminho, sabe? Mas isso é característico de alguns filmes dos anos 90, sabe? Existem alguns probleminhas no meio ali, porque tem alguns personagens que meio que somem e eles não reaparecem mais, sabe? Principalmente ali uma parte mais da rebelião. Mas eu acho que era mais em função de orçamento, algumas coisas assim, sabe? Talvez tenha sido algumas coisas nesse sentido. Nada que atrapalhe, sabe? É porque eu já olhei muitas vezes, então tu acaba percebendo algumas coisas assim, sabe? Mas nada que seja muito fora, sabe? Vocês vão perceber certas coisas quando vocês começarem a olhar os filmes, como eu, por exemplo, já olhei algumas coisas muito absurdas, sabe? Eu tenho diversos erros de gravação que aconteceram, principalmente, tipo, no Exterminador do Futuro 2, por exemplo, tem alguns erros muito grotescos, sabe, de continuidade. Mas eu olhei mais de 60 vezes aquele filme. Tenho certeza, vocês vão dizer, não olhou 60. Sim, eu olhei porque eu tinha fita em casa. E eu olhava todo dia, meio-dia, quando eu voltava da aula, sabe? E eu botava ele pra olhar, então tirava, depois do almoço e botava de novo todo dia, sabe? Então o Vingador do Futuro não era muito diferente disso não, porque eu tinha lá em casa também. Então só ia
intercalando uma com a outra. Então, o contexto era mais ou menos esse aí, sabe? Mas eu acho que faz todo sentido, sabe? É um filme de espionagem, é um filme de ação. Tem uns corridas muito legais, foi muito bom, eu tenho que olhar de novo. Tem que olhar de novo, sabe? Pra deixar ele fresco na memória. Ele precisa ficar fresco na memória. O filme custou entre 50 e 60 milhões, faturou 260, sabe? Para um filme de ficção, anos 90, nossa, puta sucesso. Deixou o Schwarzenegger na crista da onda. O Schwarzenegger, ele teve uma coisa seguinte, é preciso elevar esse contexto, tá? Vocês já perceberam que, né, eu fui colocando ele, né, nos hypes, né? Por que eu fui colocando ele nos hypes? O Schwarzenegger sempre teve uma capacidade muito grande de escolher bem os seus papéis. Teve muito pouco filme ruim do Schwarzenegger, sabe? Ele soube escolher muito bem os seus papéis, em basicamente todos eles. Todos os filmes que ele fez, ele escolheu muito bem. Então, esse aqui é mais um deles, sabe? O Stallone foi piorzinho, assim, dentro dos filmes que ele fez nos anos 90, ele teve alguns filmes mais ruins, assim. Mas o Schwarzenegger sempre escolheu muito bem os seus papéis. Continuando, além dele, nós temos então a Sharon Stone, que depois desse aqui ele acabou trabalhando com o Verhoeven, no Instinto Selvagem, que foi o grande sucesso dela com o Verhoeven. Uma das curiosidades foi o seguinte, ó, foi escrita uma continuação, especificamente do Vingador Futuro, em função do sucesso que ele fez. O personagem, o Douglas Quaid, então, ele seria um policial aposentado, então não, ele daria continuidade ao carreira dele de policial, né? E o 2, o Total Recall, que é o nome do filme, o Total Recall 2 seria baseado no conto também do Philip Dick, chamado Minority Report. Porém, acabou não dando certo a agenda, enfim, aquela história toda. E aí o que aconteceu? Anos mais tarde, o Steven Spielberg filmou o Minority Report com o Tom Cruise. Vocês viram que legal a história? É muito legal, isso é curiosidade de cinema que o Rodrigão traz para vocês. E eu até fico feliz porque eu acho o Minority Report um dos melhores filmes, uma das melhores colaborações entre o Spielberg e o Tom Cruise. Eu achei muito legal aquele filme, porque faz todo sentido, né? Aquelas loucuras do Philip Dick, eu acho que faz todo sentido. Se você não leu o Philip Dick, é interessante procurar. Você tem que estar meio inserido no universo da ficção, tá? Ele não é fácil de ler, mas ele é muito bom, vale a pena ler. Os meus amigos aí, Fernando e Henrique, aí, vão ficar muito felizes que eu estou citando o Philip Dick, né? Que eles são apaixonados por isso. Minha amiga Laura também vai sentir o coração palpitar mais forte. Vamos lá, mais um filme da menção honrosa. E antes que eu esqueça, eu já ia me esquecendo. O Vingador do Futuro teve um remake em 2012 com o Colin Farrell, a Jessica Biel e a Kate Beckinsale. É uma bosta. Não olhem, tá? Não olhem. Como eu disse para vocês, o filme de ficção científica sempre conseguiu flertar muito bem com outros estilos. Ação, aventura, ficção e a comédia. E aí teve um cara que conseguiu, que é o diretor Roland Emmerich, que conseguiu juntar mais um estilo, que é o estilo catástrofe, explosão, desgraceira. E esse cara consegue fazer um cinema muito absurdo, porque ele explode o mundo. O negócio dele é explodir a Casa Branca. Não tem um filme dele que a Casa Branca não é explodida. E esse filme aqui, quando saiu, cara, era muito absurdo, porque todo mundo queria ver, né? O mundo explodindo, os alienígenas vindo explodindo o mundo. E esse filme aqui não é nada mais, nada menos que o Independence Day, né? Aí vocês vão dizer, o Rodrigo dando filmes pipocas para a gente. Galera, eu só dou filme pipoca, porque filme pipoca é bom de olhar. É bom de olhar. E esse filme aqui, ele é um daqueles filmes assim, ó, você vai olhar aquele filme, esse filme é bom, esse filme é muito bom. Não tem como não olhar o Independence Day e não gostar, cara. Não tem como não olhar, porque o filme ele custou 75 milhões, faturou 817 milhões. 817 milhões. O mundo inteiro olhou Independence Day. Caramba, gente. Will Smith chutando bundas de alienígenas. Chutando bundas, muitas bundas. Explodiu muita nave. Ele vai para o espaço. Ele fuma um charuto em cima do alienígena. Welcome to Earth.
That's what I call a close encounter. Como pode ser ruim? Como pode ser ruim? É muito bom o filme. Muito bom. Muito bom. Enfim, né? Vamos lá. Enfim, os alienígenas vêm para a Terra, né? Tomam conta do campinho aqui e começam a explodir tudo. E aí nada melhor que o presidente dos Estados Unidos, que casualmente era um piloto de caça, porque o presidente dos Estados Unidos é muito foda, né? Ele não é um velho caquético, nem um velho louco, ele é um piloto de caça. Today, we celebrate our Independence Day. Né? Então, né? Nada melhor do que tu ter um presidente pronto para subir um caça e atirar mísseis num... Ai, meu Deus, a gente tá muito na merda. Atirar mísseis de uma nave alienígena, que daí os caras vão lá e conseguem fazer tudo que tem que fazer. Cara, é muito bom esse filme, é muito bom. Vocês precisam olhar o Independence Day, porque o Independence Day vale a pena ser olhado. É um filme divertido, é um filme interessante, e ele faz parte dos anos 90, porque os efeitos especiais são bons até hoje. É impressionante o que os caras conseguiram fazer, sabe, com os poucos recursos que se tinha, mas era o cinema já mostrando a que veio em função dos efeitos especiais. A partir dali foi feita muita coisa nesse ramo, né, do cinema catástrofe, aquela coisa toda. Mas realmente, os anos 90, esse filmezinho aqui é muito bom. E agora vamos para a nossa menção honrosa. Eu não ia falar desse aqui, tá? Mas é que assim, ó, sabe quando ele é ruim, mas ele é tão ruim que ele é bom? Sabe? Quando ele passa daquela linha de que ele ultrapassa a ruindade, ele se torna muito bom? Pois então é esse caso aqui. Dirigido pelo Paul Verhoeven, lançado em 1997, Tropas Estelares. Assim, ó, vocês podem falar o que vocês quiserem, mas eu acho muito bom esse filme. É muito bom. Porque assim, ó, não tem nada mais legal do que ver aquele bando de ator ruim tentando atuar num filme, matando barata gigante num planeta desolado. Não tem nada mais legal do que isso, sabe? Desmembrando gente, voando sangue para tudo que é lado e resto de barata. Então assim, ó, o filme é bom, eu gosto. Vocês até podem me xingar. Se vocês não gostarem desse filme, eu até entendo. Mas eu gosto. Então assim, ó, quem quer ver uma sangueira, quem quer ver uns pedaços de gente voando, o caminho é esse aí. Então, Tropas Estelares é a menção honrosa, beleza? Pergunta do Rodrigão. Para vocês, né, jovens ou pessoas da minha idade, né, que estão aí olhando essas listas, né, dos anos 90, o que não pode faltar no filme de ficção? Ou o que vocês consideram uma ficção científica boa, sabe? O que não pode faltar? Respondem aí nos comentários e me sugiram uma ficção, pode ser de qualquer época que eu não tenha visto, porque eu estou precisando de uma lista de filmes bons, tá? Então me digam aí uma ficção científica que vocês tenham visto ultimamente e que vocês tenham gostado. Certo, galera? Semana que vem tem mais. As listas estão ficando muito boas. Ainda tem comédia, ainda tem terror, tem mais um monte de coisa para sair. Certo, galera? Forte abraço a todos. Muito obrigado pela audiência. Tchau!